Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 3 de julho. O Marcelo Pavão, advogado e jornalista, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, vão analisar as notícias com você. A primeira é que a greve de motoristas e cobradores de São Paulo, essa greve é em São Paulo, mas afeta muita gente aqui da Baixada Santista que trabalha ou estuda ou vai para um tratamento médico, alguma coisa desse tipo, ou compras ou qualquer outra atividade. A greve até ontem estava mantida, houve um acordo, mesmo assim a Prefeitura de São Paulo manteve a decisão de suspender o rodízio de automóveis nessa quarta-feira, mas houve um acordo e a greve foi suspensa, Benjamin. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. Esse primeiro ponto de pauta, ele se junta, você não tem acesso a isso, ouvinte, ao penúltimo ponto. Eu faço só uma ligação, porque o Ministério Público vê uma relação estreita entre o presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, e a empresa de transportes ligada ao PCC. Quem costurou o fim da greve e hoje anunciou que a greve está suspensa de maneira permanente foi Milton Leite. Coincidência. A gente sabe que ele é o vereador, presidente da Câmara, que tem extremo poder, era cotado inclusive para ser o vice do atual prefeito. E hoje, enquanto eu ouvia as notícias, Pavão, eu lembrei muito de você. Eu sempre lembro do teu idiota, que é o cara que fazia youtuber. Porque o Milton Leite me explica algumas coisas que eu não conseguia entender. Então, o acordo que foi feito, eles vão reduzir 30 minutos da jornada diária de 7 horas, vão dar 30 minutos de repouso remunerado e eles vão alterar o funcionamento do salariômetro. Era isso, eu não tenho a menor ideia o que seja um salariômetro, que era um dos fatores da greve. Também aumentaram o valor do vale-refeição ticket diário para 35, para 37 reais. O que nos ensina essa greve é que, assim, greve em ano eleitoral, quando o prefeito está sentindo o cheiro da derrota, acaba rapidinho. Só retificando que o Milton Leite é ex-presidente da Câmara de São Paulo, atual é o Danilo, né? Dizem que ele é o ex-presidente em exercício. Danilo Lima, porque ele continua mandando muito. Eu até tenho impressão, falei hoje de manhã na Jovem Pan, que ele foi o sucessor, assim, em poder, o Milton Leite, em poder, assim, não explícito, né, eminência parda, do ex-deputado estadual Campos Machado, né, em São Paulo. Milton Leite manda muito, embora não seja mais o presidente da Câmara. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Apenas em complementação, concordo com toda a exposição do Benjamin. O que eu tenho a lamentar é que quando a gente constata, como praticamente é o que acontece, que a greve é política, eu fico particularmente triste, porque só os trabalhadores estão sendo usados como massa de manobra e também a população. Então, isso me deixa... Eu sou defensor da greve, eu acredito que a greve é um instrumento do trabalhador, precisa ser feita de forma mais inteligente e não colocando o trabalhador contra a população. A análise do Benjamin ela é cirúrgica. É uma questão, quer dizer, há um herói que interrompeu a greve e que há um saldo político que ele vai tentar colher. Mais uma vez eu repito, é uma coisa que me deixa triste, essa politicagem quando se fala de trabalhador, de salário, de benefício. Ainda mais com esse tipo de acordo, você receber meia hora que você não vai ter de descanso. É grave isso, é uma involução e não uma evolução das relações de trabalho. Eu gostaria de ouvir o Benjamin, estou curioso de saber o que ele achou do xingamento que o presidente da Argentina, Javier Milei, postou ontem contra um presidente Lula, um perfeito dinossauro idiota, né? E já foi preso por corrupção. A diplomacia brasileira e o governo brasileiro decidiram não responder a essa provocação do presidente argentino. O Milei tem os antecedentes que vale a pena recordar, né? Durante a campanha eleitoral do ano passado, ele ofendeu o Papa Francisco, que é argentino, né? E depois de eleito, ele foi lá no Vaticano pedir desculpas, levou doce de leite para o Papa,
com o Lula, ele também ofendeu o Lula durante a campanha, depois mandou uma carta convidando para a posse, pediu para uma embaixadora, uma diplomata, trazer pessoalmente a carta para o Lula não foi na posse dele, e agora, em meio a uma situação delicada na Argentina, 2 trimestres de crescimento negativo, na verdade, de encolhimento do PIB argentino, recessão técnica, ele xinga novamente o Lula, ele elege novamente o Lula como alvo. Eu acho que tem tantas camadas como um bom alfajor para a gente poder discutir. Eu acho que a gente só confunde, Paulo, quando a gente compara o candidato Milei com o presidente Milei. Candidato, eu até acho que não deve, mas assim te perdoa, dedo no olho, xingar a mãe, não é elegante. Mas é um candidato, está precisando de voto, está no calor das urnas, se fazem besteiras. O Fernando Henrique chamou o Lula uma vez de sapo barbudo, e agora é amigo, fraterno do Lula. Foi o Brizola, né, que chamou o Lula. Sim, e o Fernando Henrique aproveitou, era o príncipe e o sapo barbudo. Inclusive ele escreve o livro e põe na capa. Mas enfim, candidatos, a gente perdoa. Mas o presidente Milei é o presidente da República. O presidente da República tem que ter decoro. A gente teve um ex-presidente inelegível que fazia a mesma coisa. Eu lembro quando ele teve a canalice de falar que a mulher do presidente da França era feia. Se é feio ou se não é feia, não me interessa enquanto pessoa, muito menos quanto presidente. O Milei, ele tenta fazer, ao exemplo da extrema-direita, o que eles sabem fazer melhor, que é a cortina de fumaça. Quando a gente fala em recessão declarada, ou... Porque para ser recessão são 3 ciclos seguintes, faltam um ainda, mas está tudo evidente. 2 já caracteriza a recessão. Depende dos autores. Os autores ingleses são mais conservadores, mas enfim, vamos pegar os 2. O que a gente sabe é que eles adoram fazer uma bela cortina de fumaça. Só que falar recessão esconde uma palavra muito pior, chama-se fome. Hoje a Argentina tem uma grande massa de população que passa fome. E Milei rouba o direito de ficar calado. Recentemente eu ouvi uma coisa, que a pior coisa que um imbecil pode fazer é falar. Porque enquanto ele é um imbecil calado, a gente tem dúvida se ele é ou não imbecil. Quando ele fala, a gente tem certeza. Agora, o Milei já provocou um incidente diplomático grave quando ele fez acusações à esposa do primeiro-ministro espanhol. Foi um incidente grave, os países ficaram à beira da ruptura de relações diplomáticas. E, no caso, ele ofendeu o presidente do Brasil. Se ele fala do Lula sem um cargo, o Lula foi eleito presidente pelos brasileiros. Sim. Então, quando ele desqualifica o Lula, na verdade, ele ofende os brasileiros que elegeram o Lula. A decisão é dos brasileiros, não tem nada a ver com essa decisão. Ele ofende o país inteiro, quem votou, não, porque nós estamos falando do presidente da República, né, do chefe de Estado e do chefe de governo. Paulo, essa questão do Milei caracteriza, na minha opinião, uma verdadeira cortina de fumaça que ele joga para ninguém estar falando do desemprego, da fome, da recessão, da falta de esperança do argentino, que votou no Milei porque não tinha opção. Ou era votar no louco Milei, ou votar no ministro da Economia do governo anterior, que foi um fracasso. Então, o povo apostou, achando que a coisa... Então, neste momento, quando o Javier Milei, ele, com viagem marcada ao Brasil no próximo sábado, ele vem num evento particular, ele não vem como chefe de Estado, ele manda a sua chanceler na reunião do Mercosul e fala o que faz, a mim caracteriza uma verdadeira cortina de fumaça para desviar da realidade dos fatos. Então, todo mundo hoje está falando de Milei como um louco do Lula e não fala dos problemas da Argentina. Para mim, cortina de fumaça pura e simples. Olha, bom, só para a gente pontuar, só para lembrar que o Milei é o mesmo que fala com o cachorro morto. Ele tem uma vidente para conversar com o cachorro morto. É uma pessoa extremamente razoável. Veja, existe não sei se uma regra, um conhecimento, assim, uma estatística de que o meio de transporte mais seguro do mundo é o elevador. Agora, toda regra tem exceção. Parece que o Rio de Janeiro
se torna uma exceção dessa regra. A gente vê isso depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão analisando, comentando as notícias com você. Benjamin, o Rio de Janeiro é exceção na regra de que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, não? Houve 3 acidentes com elevadores em menos de 24 horas no Rio, e 2 desses acidentes terminaram em morte. Um elevador despencou sobre um funcionário da manutenção dos elevadores, e no Hospital Salgado Filho, um paciente morreu depois de ter ficado preso do elevador 20 minutos. Mas eu tenho 2 possibilidades de comentário aqui. A segunda possibilidade vai me dar muitos problemas. Mas vamos lá. Primeiro, no Rio de Janeiro, tudo acontece. A milícia constrói conjuntos habitacionais clandestinos. Como é que pode ser um prédio clandestino no meio do Rio de Janeiro? O tráfico de drogas acontece na cara de todo mundo, e os assassinos dos traficantes são os próprios traficantes, para que a polícia não vá investigar. Matam-se médicos, os que mataram os médicos por engano são mortos. O Rio de Janeiro, neste momento, ele está muito mais para o surrealismo do que para a bossa nova. O segundo comentário que vai me dar encrenca: eu estava de manhã dirigindo o meu carro e ouvindo a rádio em que o Paulo Schiff participa, e ele deu essa notícia. Minutos depois, me liga a minha mulher contando que ela ficou presa ontem à noite com meu filho no elevador. Assim não dá. Olha, Paulo, a gente está falando do Rio de Janeiro, diversos acidentes, mas a gente agora, 2 semanas atrás, os 4 elevadores da FATEC aqui, na Senador Feijó, estavam 3, já era uma faculdade pública, estadual, 3 elevadores já estavam parados quando o 4º deu problema. Onde a gente chega? Está faltando manutenção. Os prédios, sejam comerciais ou prédios residenciais, precisam investir em manutenção. Não é apenas colocar em operação e depois não ter manutenção. Manutenção, seja de elevador, seja de navio, de avião, de trem, de carro, ela é essencial. Se não há manutenção, o que acontece é esse show. E a gente não pode esquecer que cada vez mais os prédios que já são antigos estão com o equipamento já super utilizados. Os prédios mais novos muitas vezes não primam pela qualidade, então a gente está vivendo uma época que, se não se enfiar a mão no bolso para se colocar manutenção, a gente vai toda hora estar falando de acidente. Por hora não tem morte, mas não vai demorar. Olha, quando a gente pensa que já viu tudo, né, que não vai ter mais novidade em matéria de comportamento humano aqui como notícia, tem novidade, a gente não viu tudo. Uma agente penitenciária brasileira de 30 anos foi presa numa cidade do interior da Inglaterra porque ela foi filmada transando relações sexuais com um preso dentro da cela. Outro preso filmou, colocou nas redes sociais, viralizou, e ela foi presa por mau comportamento, Pavão. O que a gente vai falar? É o jogo dos 1000 erros. Quer dizer, ela já é uma agente penitenciária que vai manter relação sexual com outro preso. E um outro preso que não deveria ter o celular, filma e ainda publica. Então, assim, ele não apenas tinha acesso ao celular, como a internet, ele tinha um Wi-Fi, sei lá o que acontece. Então é o jogo dos 1000 erros, gente. É um absurdo. Mas são coisas que não são novidade, não será a última vez, e provavelmente as coisas estão cada vez mais chegando ao nosso contato. E por que a gente sabe? Porque o preso estava com o celular na sua cela. Que absurdo, mas é o mundo como ele é hoje. Aí tem uma imagem dela feliz da vida. E agora vai virar influencer. E também Provavelmente agora ela vai ganhar dinheiro no OnlyFans, ela vai ganhar dinheiro. No momento da prisão também, né? Essa brasileira se chama Linda.
é o nome dela. Ela já tem OnlyFans. Ah. Ela já participou de um reality show em inglês, onde ela transava com 15 pessoas no programa. Ela é adepta do swing, e o melhor comentário não é nem a história de vida dela, é a mãe dela que falou para ela: filha, cuidado para não misturar o seu trabalho com a sua diversão. Tem mãe que é cega, tem mãe que é cega. A gente comentou pelos 4 anos do governo Bolsonaro, pelo menos 3, depois que a Opinião Litoral começou, 2020, 2021, 2022, quase todo dia tinha alguma bobagem que o Bolsonaro falava, alguma grosseria, alguma estupidez. O presidente Lula não está ficando muito atrás. Ontem, ele falou que ele quer corte de impostos só na carne que o pobre come, na cesta básica. E os especialistas dizem que não tem como fiscalizar isso aí, Benjamin. E a outra coisa, ele falou, ele está preocupado com a eleição do Biden nos Estados Unidos, porque o Biden tem hoje a mesma idade que ele vai ter em 2026. Então ele falou ontem que ele não tem medo do etarismo, se ele tiver que ser candidato contra o fascismo, e que ele se sente como um garoto, Benjamin. Eu sou especialista em assuntos do Lula aqui da bancada, não sei porquê, mas é isso. Eu acho que a gente precisa entender, assim como a gente falou do Milei que tem a cortina de fumaça, nós estamos falando de um presidente da República em exercício eleitoral. Nós temos uma eleição daqui a 6 meses e o Lula começa já a preparar um discurso para as massas, para o entendimento. É claro, quando ele fala a carne que o pobre come, provavelmente ele está dizendo que a carne de segunda, a carne moída, deve ser mais barata do que as carnes nobres, picantes e tudo mais, mas é mal interpretado. O Lula tem conceitos maravilhosos, mas na hora que verbaliza, principalmente no improviso e no calor da imagem, e todos nós que falamos em público sabemos que nós falamos erros, cometemos deslizes. O Lula se empolga. E o político tem que ser sempre o meio do freio. Na questão do mercado é um pouco pior, porque quando ele se empolga, ele chacoalha o mercado e o dólar subiu. Tanto que foi feita uma reunião entre os economistas do governo e pediram: presidente, calma, moderação ao falar. O conceito está correto, acho que a gente tem que diferenciar na cesta básica e no corte dos impostos o que são produtos que o uso da maior parte da população, diferenciados dos produtos que são usados hoje e que podem, por pessoas de poder aquisitivo mais caro e que podem contribuir mais. Mas algumas besteiras são feitas. Por exemplo, as bebidas que têm refrigerante, que têm açúcar, pagam imposto maior e o açúcar puro paga menos imposto. É zerado, porque é da cesta básica, né? É difícil. Você zera de imposto o açúcar e coloca no imposto do pecado o refrigerante e o suco açucarado? Como assim? E o OnlyFans não é tributado no imposto do pecado. Paulo, você lembrou aqui que a gente pegou os 3 anos, né, a partir de 2020, do governo Bolsonaro, e agora a gente já está 1 ano e 6 meses já do governo Lula, e a mesma coisa que a gente falava na época para o presidente Bolsonaro, a gente repete aqui: presidente, deixa o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, os seus assessores técnicos trabalharem. Deixa esse povo que fica 24 horas pensando o que vai fazer, trabalhar. Para dar opinião, segura um pouquinho a boca, segura um pouquinho a língua, deixa a sua equipe trabalhar, faz nos bastidores, porque aquilo que o senhor fazia de 2003 a 2010 mudou. Agora, quando a pessoa fala um A, no mesmo instante o mundo todo está sabendo, e aí tem as deturpações, as manipulações, quando necessárias. Quando não necessárias, como o senhor está deixando claro, o senhor só atrapalha nesse momento. Então, por favor, deixe sua equipe técnica trabalhar para ver se a gente volta a colocar o pé na forma. Porque não dá para ficar fazendo bravatas na imprensa dizendo que o próximo presidente do Banco Central vai ter que ser alguém alinhado com o Poder Executivo. O Banco Central é autônomo. E quando um presidente, um chefe de Estado, um chefe de governo fala que o próximo presidente vai estar alinhado com o seu colete, com o seu bolso, isso atrapalha, presidente. Então, por favor, presidente, deixe a equipe econômica trabalhar.
Deixe o povo que está debruçado nisso trabalhar e o senhor vá fazer outros projetos e falar menos na imprensa, porque está demais, presidente. Tem um ditado que diz que quem fala muito acaba dando bom dia para cavalo. Depois do intervalo, uma notícia excelente. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, rigorosa, a FDA ou FDA em inglês, aprovou um medicamento contra o Alzheimer nos estágios iniciais. Isso aí traduz o avanço da medicina, o avanço da ciência no conhecimento dessa doença, que é um dos grandes males da humanidade atual. É muito triste o que acontece com uma pessoa acometida de Alzheimer, como também com a família dela. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, e nessa quarta-feira o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o advogado e jornalista Marcelo Pavão estão comentando as notícias com você. A gente anunciou no bloco anterior uma notícia muito interessante, muito auspiciosa, Benjamin, que é o avanço da medicina no combate ao mal de Alzheimer. Você viu que nessa gaguejada a gente fica preocupado. Eu acho que essa notícia se junta à anterior, quando a gente falava do etarismo. Eu não tenho nenhum problema. Eu, particularmente, gosto muito de conviver com pessoas de mais idade. Quando eu era recém-formado, o meu chefe, Vitor Valejo, tinha 80 anos e operava como ninguém. Na bancada, a gente brinca, tem o Paulo Schiff, que tem mais de 10 mil anos, lúcido ao extremo. Mas faz parte do envelhecimento, doenças próprias. E o Alzheimer talvez seja uma das 3 piores coisas que pode acontecer com o ser humano na vida. O Alzheimer ainda não tem uma causa específica. A gente sabe que no final, a causa final dele é a deposição de proteínas, pedaços de proteínas dentro do cérebro. Essas proteínas, que são 2 tipos, chamam amiloide e tau, elas impedem que os neurônios conversem um contra o outro. Então, o pensamento começa a ficar desconectado. O primeiro sinal do Alzheimer, há um problema da memória. Depois, ele perde a capacidade de tomar decisões, até que ele para de responder ao autocuidado. Eu vivenciei isso em casa. Meu pai teve Alzheimer e no final da vida ele não andava, não controlava nenhuma função corporal, nem comer, até que ele morre. É uma das mortes mais dolorosas em vida, para quem assiste. Porque o Alzheimer desliga a mente da pessoa. Mas os seus familiares e principalmente os seus cuidadores sofrem muito. Este remédio, ele tem um efeito de evitar que essa proteína, eles são anticorpos, substâncias feitas para destruir essas proteínas, chamadas anticorpos monoclonais. A partir de uma célula, eles marcam essa célula e vão destruir o depósito do amiloide. Ele não previne Alzheimer, porque a gente não sabe o que causa Alzheimer, mas ele previne os sintomas. Lembrando que o Alzheimer, ele começa a acometer pessoas acima dos 65 anos. São remédios esses que estão sendo lançados e liberados, injetáveis e que podem atrasar o aparecimento da doença. 10, 20 anos fazem toda a diferença na vida do pai da gente. Olha, Paulo, só complementando depois que o doutor Benjamin, com todas as honras e merecimentos, a gente só pode... Especialista em Alzheimer e Lula. E Lula. A gente só precisa acrescentar algumas coisas. Primeiro, o Alzheimer, ele embora seja predominantemente em pessoas mais velhas, mais experientes, nós temos também a questão do Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, que ele fez um exame e ele foi detectado que ele tem mais de 70% de chances de desenvolver a doença em médio ou longo prazo. Então, é uma situação nova que a medicina está avançando
e a gente aqui saúda a ciência. E aqui fica a pergunta, será que as pessoas, principalmente no Brasil, quando esse medicamento for liberado, vai ficar perguntando quem produz, qual é a bula, vai ficar lendo que nem vacinas. Então, viva a ciência. É a ciência que dita o progresso e a evolução do ser humano. Então, vamos começar a pensar se não foi uma questão apenas burocrática a questão das vacinas que a gente ainda enfrenta no Brasil. Porque a gente está saudando um novo medicamento, não estou vendo a imprensa falar, olha, o laboratório é tal, mas esse não é tão... Entendeu? Aquela frescura das vacinas e vamos vacinar as crianças. O nome desse medicamento é Kisunla e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já recebeu um pedido de liberação da venda desse medicamento no Brasil por uma das indústrias farmacêuticas que é fabricante. Ontem, houve uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em nível nacional, operação, e em Guarujá, Pavão, foi preso um traficante. O que chama muito atenção nessa prisão é de que a estimativa da Polícia Federal é de que o esquema dele tenha movimentado 5 bilhões, não é 5 milhões, 5 bilhões de reais abastecendo o cartel mexicano de drogas para venda nos Estados Unidos, 5 bilhões em 5 anos. Então, Paulo... Muita empresa grande não tem esse faturamento. Muitas. Mas, Paulo, aqui fica uma dica para as autoridades policiais. O termo em inglês, follow the money, siga o dinheiro. Comecem a ver aqui na Baixada Santista mansões de 10, 15, 20 milhões sendo pagas à vista, carrões de milhões, você está vendo pelas ruas, as mansões, coberturas, triplex em Praia Grande, vários apartamentos de luxo total, sendo comprados à vista. Fica uma sugestão, comecem a seguir o dinheiro, da onde vem essas empresas que a pessoa anteontem morava num kitnet e hoje ostenta na rede social. Investiguem a vida dessas pessoas, comecem a vasculhar, porque não é possível que a Baixada Santista continue sem emprego, continue com um crescimento pífio, continue com absolutamente mudança nenhuma em toda a Baixada Santista, mas aqui se vê milhões e muitos milhões em bens móveis e imóveis sendo adquiridos. Sigam o dinheiro para ver se não é aqui a região que muito bandido se instalou e está lavando dinheiro, construção civil, automóveis, barcos, aviões, helicópteros. Porque não é possível que isso esteja acontecendo e as autoridades não estejam vendo. O Paulo Schiff gosta de me caluniar, dizendo que eu sou muito mal de números. Acho que eu não vou errar essa conta. 5 bilhões em 5 anos dá 1 bilhão por ano. Essa conta é a primeira que você acerta. Muito obrigado. Desde o início desse programa, em 2019. Ganha uma estrelinha. Quando a gente pensa em 5 bilhões, a gente tem uma pequena reflexão para fazer. Hoje, provavelmente no mundo, a indústria do tráfico de drogas é a segunda maior indústria do mundo. Talvez só perca para a indústria de petrolífera. Está na hora da gente repensar. Essa guerra contra as drogas, do jeito que a gente fez durante esses últimos 20 anos, não tem sentido. A gente proíbe, a gente persegue, a gente prende e eles faturam 1 bilhão. Este esquema por ano. Apreende-se, acho que 800 quilos de cocaína recentemente. Há um consumo, a gente interessada em traficar e a gente vê que a droga, ela, além de corroer a pessoa que a usa, ela está corroendo o sistema público deste país, que não produz cocaína e produz muito pouca maconha, que é um corredor de exportação e que está quebrando a teia social. O que o Pavão coloca na nossa cidade é o que todo mundo fala a boca pequena na cidade e o Pavão tem coragem de emitir a sua opinião. A gente vê postos de gasolina que brotam de um dia para o outro, redes de mercado que em cada esquina tem uma. A gente começa a observar apartamentos de altíssimo luxo em que você, que trabalha honestamente, jamais vai conseguir comprar. E interessante, nesta cidade, há pelo menos 10 anos,
estatisticamente não aumenta o número de moradores. E estatisticamente é a cidade mais verticalizada do Brasil. Quem está vindo morar em Santos que não mora em Santos? Quem compra esses apartamentos? Polícia Federal. Falling the money. Tem um conceito espanhol, um ditado espanhol, que diz assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Tem muita gente que parafraseia, faz uma coisa parecida com isso, dizendo assim: eu não acredito em fantasma, mas que eles existem, existem. Se eles existem, Pavão, os carros, os automóveis Tesla elétricos nos Estados Unidos estão captando, a gente não sabe ainda qual é a explicação, mas eles captam presenças não visíveis perto de cemitérios. Então, é uma coisa interessante, Paulo, porque é o seguinte, o Tesla, ele capta a matéria humana ou a não matéria humana? Então, esse é o detalhe. Se ele pega a não matéria humana, nós estamos falando de Ghostbuster, né? Nós estamos falando de caça-fantasma. Porque o que me passa pela cabeça é que o carro está detectando o corpo, está detectando o osso, está detectando... Porque o que é? Ele tem que ter alguma massa viva ou não, eu não sei como é que é a detectação. Agora, é óbvio que nos cemitérios, você tem gente que mora no cemitério, dependendo, nós estamos falando de fora do país, mas aqui no Brasil também tem gente que mora em cemitério, tem gente que vive lá durante a noite, então fica um negócio meio estatístico. Agora, por via das dúvidas, aquela coisa, programa para não passar no cemitério, né? Eu fiquei pensando o dia inteiro, porque eu vi essa matéria já com o Paulo, eu sabia que o Paulo ia pautar para a gente, que resposta eu daria? De manhã eu te ouvi, Pavão, e assim você acabou com o meu principal argumento, dizendo, olha, tem pessoas que se escondem no cemitério, claro, ladrões, pessoas que... Mas eu, com a minha mente científica, gostaria de fazer uma proposta, que a gente pegasse os carros Tesla e levasse para a porta dos centros espíritas, teoricamente, onde se encontram diversas entidades, e vamos ver se eles captam alguma coisa. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação bem-humorada, precisa, do Marcelo Pavão e do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.